Aliás, então, bom dia. Esse é o encontro 46 ou 47 do Grupo de Estudos de Filosofia da Música. A gente está fazendo um encontro especial hoje, porque, assim, isso eu tenho certeza, dos encontros 42 a 45, a gente leu o livro do Vladimir Safatli, em Um com o Impulso, e a gente foi lendo os capítulos e discutindo entre a gente, né? Assim, e aí hoje a gente tem o prazer de receber ele aqui para dar continuidade e fechar também essa leitura que a gente fez e levantar os pontos, né, mais instigantes que a gente teve e conversar com ele. Então, eu vou passar a palavra para ele, vai introduzir um pouco o assunto para quem está chegando aí e depois a gente vai abrir para as perguntas. Então, bem, queria agradecer o convite que vocês me fizeram. Para mim, é uma grande felicidade poder estar aqui com vocês, debatendo esse livro, né? Foi para isso um pouco que o livro foi feito, para poder ter um debate como esse. Eu queria só apresentar o projeto rapidamente, né? E começaria dizendo que, na verdade, esse livro ele é parte de um projeto mais amplo. Então, a ideia eram fazer 3 livros, né, que iriam abordar alguns aspectos do problema da relação entre experiência estética e emancipação social, né? Como professor de filosofia, a gente costuma contar do começo, então eu quis fazer essa história contando um pouco do começo. Então, eu voltei até a constituição do debate sobre a autonomia musical e desdobrei esse debate no interior do século XIX, né? Então, pegando principalmente o romantismo, né? A ideia é que isso continue e no segundo volume eu possa tratar sobre o modernismo como potência de construção estética de povos, né? Então, um pouco a maneira como o modernismo vai restaurar esteticamente um povo, tentar fazer isso, né? Reconstruir espaços sociais, né? E principalmente no caso brasileiro, é a maneira com que eu tenho de conseguir falar sobre o Brasil, né? Eu queria fazer uma articulação comparada, Brasil, os primeiros anos da União Soviética, porque acho que tem um elemento cruzado interessante. Em um caso, o modernismo ele vai servir como o horizonte de realização de uma revolução popular, pelo menos durante alguns anos. E no caso brasileiro, é o horizonte de realização de um projeto de Estado, de uma revolução de cima para baixo, uma revolução conservadora. Então, eu queria pegar esses dois processos. E no último livro é uma reflexão sobre os caráteres da produção contemporânea, né? Os desafios da produção contemporânea. É claro, uma ideia de contemporâneo que é um pouco estendida, que vai dos anos 50 e 60 até hoje, né? Mas acho que música, acho que faz sentido ter essa noção, principalmente em música, né? Porque os processos que estão lá presentes nos anos 50 ainda definem muito da nossa produção musical. E também queria falar um pouco das novas dinâmicas da indústria cultural, da capitulação da crítica cultural pela intelectualidade dita progressista, né? E por aí vai. Então, esse é um pouco o horizonte. Dentro desse horizonte, esse primeiro livro, ele tem, bem, uma função central dentro do projeto, que é pós-balizas da discussão, né? E as balizas elas estão na tentativa de reconstrução da ideia de autonomia, uma autonomia que não seja decalcada da noção de autonomia moral, quer dizer, uma autonomia estética que tenha uma outra dinâmica, expor a força de um conceito de expressão, que não vai ser mais um conceito egológico de expressão, né, que vai estar vinculado à expressão, ao horizonte da individualidade liberal burguesa, como se fosse a sua determinação existencial mais explícita, né? E também a permanência de um conceito de sublime como modo de implicação com a alteridade, né? E esses eram os 3 conceitos que eu queria preservar dentro do debate estético, né? Com digamos assim, as inflexões, as entonações que seriam necessárias para dar base para uma reflexão mais ampla sobre a produção estética, seus desafios, suas potencialidades atuais, né? Bem, era aí. Acho que isso aí dá para a gente Não, tá começar ótimo. a chutar a bola, né? Eu posso começar a discussão, Carol? Pode sim, claro. Vai em Ah, frente. tá. Vladimir, é um prazer, tá, te receber aqui no grupo. Fiquei muito feliz com o seu livro. Estou
bem ansioso com os próximos volumes, assim. Gostei muito, vou usar muito em minhas pesquisas e tal. Mas eu tenho uma pergunta geral que eu queria começar, na verdade, que é justamente sobre esse conceito esse delineamento de uma noção de uma situação social que tem como referência um certo tipo de experiência estética, né? Essa experiência que você define como tensionamentos aos materiais até o seu limite, até a sua própria desaparição, enfim, uma espécie de modelo de subordinação que está baseado no tensionamento dos seus próprios materiais, no tensionamento da própria normatividade estabelecida. E como é um modelo, está pensando nisso do ponto de vista estético, como do ponto de vista social. E eu queria pensar se esse paralelismo se justifica, assim, né? Em que sentido, né? E pegando uma outra reflexão sua, pensar, por exemplo, que o fascismo, mesmo o bolsonarismo, eles se classificam como movimentos de subordinação, quer dizer, que estão tensionando as normatividades estabelecidas ou as institucionalidades estabelecidas até esse momento de sua desaparição, quer dizer, o horizonte deles é de destruição também. E aí, anexo a esse tipo de reflexão, eu queria pensar assim, sabe? De onde se avalia, por exemplo, qual heteronomia ou qual elemento de, de força que permite esse tipo de subordinação, seja no campo da subjetividade pensada como mediação, seja no campo institucional mais amplo, né, no Estado, na Igreja, quer dizer, para avaliar, qual força dessa direciona a emancipação social para um lado progressista, se necessário um reforço da subjetividade. Em que sentido, né? Um reforço vigoroso de construção ou de apreensão de um legado histórico, que tem lá suas bases no iluminismo e tal, que passa justamente por um reforço da linguagem estabelecida, por um reforço da comunicação, que no modelo atual se baseia, por exemplo, na educação formal escolar, enfim. É, portanto, que o reforço da subjetividade me parece ser condição de possibilidade para a instauração de uma insubordinação, de um desfazimento seja a subjetividade, seja de outra mediação institucional, seja efetiva e não seja uma catástrofe, não seja uma barbárie. Então, quer dizer, me parece, por exemplo, que no caso do Adorno, nos anos 30 e 40, apesar dessa consciência muito clara de que toda subjetividade é precária, que não é uma substancialidade à la kantiana, mas, enfim, me parece que nesse Adorno dos anos 30 e 40 há uma insistência de que a existência subjetiva ainda é o limite da reificação, da integração total, né? Deleuze-Guattari também, apesar da crítica potente, forte, radical, a substancialidade da subjetividade, vão afirmar também que toda experiência de desfazimento, toda experiência de desnaturalização, de descodificação, tem no horizonte algum perigo. Quer dizer, isso é condição de possibilidade para o aparecimento do novo, isso está em questão, mas como é que se avalia a qualidade desse novo? Ou melhor, como é que se avalia a qualidade dessa instância heterônoma de desfazimento, de subordinação, a não ser pela própria mediação subjetiva? Eu queria com essa questão mais geral. Tá. Não, Rafael, acho uma questão muito importante, né? De fato, é uma questão que eu queria também trabalhar no segundo volume, pelo seguinte, porque essa insurreição fascista é uma insurreição mesmo. Eu acho que é um processo insurrecional, ele deve ser tratado dessa forma, né? Enquanto dinâmica contra-revolucionária, ela é uma revolução, e acho que isso também tem que ser levado em conta. E do ponto de vista estético, ela tem uma presença forte, né? Existe um modernismo sombrio que nos acompanha, né? No Brasil isso é muito evidente, quer dizer, Plínio Salgado era um escritor modernista, né? Ele é autor do Manifesto Verde e Amarelo, Manifesto Pau-Brasil, estava na Semana de 22, ou seja, tem um debate estético, quando o pessoal fala, mas bolsonarismo, todo esse tipo de movimento, são obscurantismos contra a cultura, eu só vejo isso como uma espécie de delírio de supremacia intelectual que é próprio da esquerda nessas horas, porque a gente não consegue fazer nada funcionar e começa a fazer esse tipo de julgamento proto-moral. Porque não tem, não é isso, é um combate cultural que perpassa a história brasileira durante um século,
certo? Ele está aí, ele está constituinte, basta a gente ver o que era estética integralista, certo? Essa ideia de um retorno, de uma certa forma de conciliação com as formas orgânicas originárias do nosso povo, certo? Contra as formas importadas, os globalismos que vieram de vanguardas que não tem nada a ver conosco, todo esse tipo de coisa. Então tem um elemento, isso só falar para o Brasil, gente, podia desdobrar sobre o que foi o modernismo italiano, suas dinâmicas fascistas, certo? Ezra Pound, companhia, e aí então o caso ainda é pior, porque são bons escritores, né? Então, acho assim, esse elemento ele é constituinte, é um dado muito interessante, é constituinte dessa tentativa de uma instauração estética de um povo. Ela é constituinte de uma tentativa de construção estética de um povo. Agora, eu insistiria em dois aspectos. Você coloca, tá, mas contra isso, não seria o caso de operar uma espécie de reforço da subjetividade, certo? Inclusive em seus horizontes institucionais, através de formação adequada, através de uma preservação das instituições que podem dar à subjetividade, seu desdobramento, digamos, autônomo e necessário, né? Eu diria, essa me parece a mais profunda das ilusões que a gente poderia fazer nesse momento, né? Por uma razão muito simples, porque a gente acaba esquecendo que não há contraposição entre o individualismo e o fascismo. O fascismo a lógica dessa subjetividade individualista levada ao extremo, na sua versão terrorista, né? Eu insistiria, boa parte dos trabalhos de psicologia social sobre o fascismo, os melhores, vão lembrar que os processos normais de organização da subjetividade, os normais de socialização e individuação, eles têm uma tendência fascista interna, imanente, né? Pelo tipo de saldo que isso produz, pelo tipo de estrutura psíquica que você produz e o tipo de vínculo que você faz com lideranças autoritárias tendenciais. Você não tem uma autonomia, veja, é possível você falar em autonomia individual se você parte de um pressuposto. Por exemplo, as individualidades elas são elementos estanques, elas têm sistemas de interesses próprios, elas estão em guerra contínua, estão no sistema de guerra de todos contra todos. É necessário uma força soberana que consiga limitar esse seu medo social. Você percebe? É impossível. A partir do momento que você organiza o medo como afeto social central, você não faça uma guinada nesse sentido. Você não usa a referência a uma liderança autoritária como uma potencialidade imanente da vida social desses indivíduos, né? São as sociedades onde o indivíduo tem uma função central que foram fascistas, não foi o contrário. Não são sociedades onde se organizam de outra forma que a gente teve o fascismo. E a questão interessante é se perguntar por quê. Adorno, quando fala, não, a subjetividade é um elemento importante dentro de um processo no qual todas as instâncias sociais são reificadas, é porque ele insistia, a subjetividade guarda no seu interior um certo núcleo de não identidade, um certo núcleo de heteronomia, que é o elemento fundamental hoje em dia. Agora, essa heteronomia não é a heteronomia da individualidade liberal. E não é a heteronomia que é constituída dentro dos horizontes institucionais de formação, tal que a gente conhece. Certo? Essa heteronomia ela vem de outro lugar. Essa heteronomia vem de experiências marginais, que se desdobram do campo. Vem de experiências marginais no campo estético, vem de experiências marginais no campo, campo clínico, no campo das subjetividades, no campo do contato com a loucura. Ela vem de outros tipos de experiência. E ela permite a constituição de uma outra autonomia, que é uma autonomia, que é a capacidade que eu tenho de me abrir à heteronomia, sem que essa abertura seja uma servidão. Isso é antifascista por excelência, eu diria. Esse é o elemento antifascista fundamental, a capacidade de criar relações de heteronomia, certo? Com que não é a sujeição à vontade de um outro, né? Então, eu diria, esse me parece um dado que a experiência estética, que uma certa experiência estética nos fornece, né? A gente poderia falar uma certa experiência estética, poderia falar de uma certa experiência política também que ela nos fornece, de uma certa relação ao saber que também nos fornece, certo? Só que, mais uma vez, não é um processo de formação tal como a gente entende. Até porque eu diria, isso vai dar duas impressões erradas. A primeira é que, bem, as pessoas elas têm uma opção fascista por falta de formação. Isso
Isso eu acho que isso é um delírio, digamos, supremacista nosso, no final das contas. É uma coisa do tipo, não, é porque as pessoas são estúpidas, é que elas vão fazer esse apelo. Certo? Então, se elas tivessem melhores informações, se elas conseguissem ter uma melhor formação, isso nunca vai ocorrer dessa forma. Isso não existe. Até porque se você pega a franja do bolsonarismo, bem, as pessoas que têm grau universitário, a maioria é bolsonarista. Né? Isso mostra, então, que ou a gente está fazendo uma formação completamente medonha, ou não é exatamente esse o vínculo. O vínculo não está por aí. Né? E o vínculo nem pode estar, porque, de fato, aí é um ponto que eu insistiria com um pouco mais de força, dizer, esses processos institucionais, eles são a repetição de um certo horizonte normal de subjetividade. E a subjetividade normal atual é uma subjetividade autoritária. Os estudos, por exemplo, dos frankfurtianos sobre a personalidade autoritária, eles têm um problema, eles estão de cabeça para baixo. Eles estão de cabeça para baixo por quê? Porque eles são organizados de uma forma tal que você tenta identificar um modelo de personalidade que seria autoritário. Certo? Só que o problema não é esse. O problema é a personalidade enquanto tal é autoritária. Ou seja, esta é a base normal do funcionamento da estrutura psíquica dos sujeitos. O que tem que ser explicado, o caso assim, excepcional, são as personalidades não autoritárias. Entender como que você, como eu, como que a gente aparece, né? Porque do ponto de vista do processo normal de socialização, bem, todo o autoritarismo ele está na linha de chegada. Todos vão chegar até aí, né? Então, até porque se você pensar o papel da indústria cultural dentro do processo de formação, se você pensar as dinâmicas socioeconômicas que estão impactando todas as nossas instituições, o que é o processo de formação atual, você vai ver muito claramente. Então, eu diria, esse problema para mim, mais uma vez, terminando, eu diria, ele é um problema que está meio de cabeça para baixo. Né? Quer dizer, e acho, por isso que eu fui pela estética. Eu falar, não, mas tem uma experiência estética que talvez forneça uma base para explicar porque tem algumas personalidades não autoritárias, de onde elas apareceram. Né? Posso rebater aqui? Agora que você mencionou algumas coisas, Vladimir, que eu queria entender mais. Assim. Primeiro ponto, um ponto mais específico sobre essa questão do deixar-se implicar pelo heterônomo e tal, a gente é levado, às vezes, a lembrar do diagnóstico de Deleuze-Guattari no Antiédipo sobre o nazismo, como excesso de desestetificação, ou pressa em desestetificar, né? Um diagnóstico que é corrigido no meu Platôs, né? Essa é mais uma pergunta, assim, não sei se você Excesso tem... de quê? Desculpa, eu não peguei. Excesso de... Desculpa. Um diagnóstico que é corrigido no meu Platôs, né? No meu Platôs eles Você falam falou nazismo como excesso de... Não peguei o que você falou. desestetificação, pressa, Desestatificação. a pressa na desestetificação, né? Como se fosse um desejo, uma pulsão de morte em ação. Você mesmo apela, em algumas falas suas, a essa ideia de um estado suicidário e tudo mais, né? Então, eu fico me perguntando se não é uma forma de heteronomia também, nesse sentido, no sentido de abrir-se a essas forças que nos atravessam, ela também, essa mesma forma de heteronomia que no livro, inclusive, aparece como modelo de uma personalidade não autoritária, não poderia levar, se a gente considera o diagnóstico do Deleuze-Guattariano e até mesmo a sua expressão do estado suicidário, eu não sei exatamente como ela se alinharia ao que aparece no Antiédipo e a correção posterior que eles fazem no Mil-Platôs, né? Se não seria também uma forma, um outro caminho para se chegar a uma situação como essa, de nazismo, de fascismo. Isso já não tem nada a ver com música ainda, mas é só porque Claro. a sua resposta deu um ensejo à pergunta. E a segunda coisa que é mais específica sobre o nosso assunto do livro você fala uma base para entender a personalidade não autoritária seria dada pela experiência estética musical, tal como proposta no livro. Ao mesmo tempo, é uma base para se entender, mas também me parece, quando você fala, uma coisa que eu acho muito interessante, que eu acabo usando no meu trabalho, a expressão que você punha de implicação genérica. Né? Então, o poder implicativo da experiência estética, né? Como se
isso fornecesse, a gente já teve essa discussão lá no FRJ, eu contrapus a necessidade de uma síntese social, mas enfim, talvez a gente toque nisso hoje, talvez não, pode ficar para depois. O ponto é, eu queria entender melhor o que é implicação genérica para você, que eu acho que está ligado a essa constelação de questões que foram aparecendo já na sua primeira resposta nessa pergunta, né? Porque tem a ver com a heteronomia, tem a ver com um impulso possivelmente anti-autoritário dessa heteronomia, mas teria talvez o seu reverso nessa mesma heteronomia se nós levarmos em consideração o Deleuze e Guattari de antiético na direção de uma situação suicidária, vamos dizer, autoritária, enfim. Ou talvez suicidário e autoritário também não estejam alinhados aí, que é uma outra possibilidade, né? Enfim, acho que já foi bastante coisa com a pergunta, né? Vai lá. Não, então, Jean-Pierre, eu acho assim, a questão é muito interessante, eu tenderia a responder da seguinte forma. O problema da dinâmica suicidária do fascismo mostra que é importante para qualquer reflexão sociopolítica a respeito de fenômenos dessa natureza ter uma gramática um pouco mais extensa das formas de destruição. Não se destrói sempre da mesma forma, né? E nem tem as destruições não têm o mesmo resultado, né? Eu acho que a preocupação que o Deleuze e Guattari desenvolvem é explicitar o modo de violência e modo de destruição do fascismo. Aí é uma lógica interessante, porque eu acho que a ideia do Estado suicidário ela quebra o tipo de aliança construída pela ideia de totalitarismo, de Estado totalitário. Eu vejo como uma crítica a noção de Estado totalitário, né? que é construído pela Hannah Arendt de forma tal a tentar equalizar as violências que existiriam no stalinismo e existiriam no fascismo. Vamos falar assim, não, tem uma diferença brutal. Olha. A diferença brutal é que você tem, no caso do fascismo, um Estado que ele não se sustenta. Aí você pode pegar a ideia do Neumann, do Franz Neumann, do Behemoth. Você tem um Estado que não é um Estado. Você tem um Estado que ele é, na verdade, uma associação instável entre grupos em eterno conflito, né? Pega o Estado alemão, você tem o partido, você tem a grande indústria, você tem a burocracia estatal, você tem o exército. Esses são estados que funcionam de maneira quase autônoma. Só que eles precisam de uma associação para conseguir não se destruírem. E a associação é a guerra. A guerra faz com que cada um dependa do outro. Então a guerra precisa ser contínua, precisa existir sempre. Se ela para de existir, os antagonismos no interior do Estado eles afloram, né? Só que para isso você tem que criar uma sociedade na qual a ideia de sacrifício é um elemento constituinte, porque a guerra ela é uma guerra de longa duração, é uma guerra que não tem como terminar. E aí vem uma dinâmica suicidária. Daí porque o termo ele vem do Virilieu, né? O Virilieu que vai desenvolver essa ideia, olha, tudo aconteceu como se o final, né, que é quando ele pega aquele telegrama, que eu já procurei, o maldito telegrama, eu quero confiar no Virilieu que esse telegrama existe, né? Mas parece que está na biografia do Speer, o Speer disse que recebeu o telegrama do Hitler, o Hitler falando, olha, então, essa guerra está terminada, que tudo pereça, que toda a infraestrutura tem que ser destruída, né? E ele não faz isso, mas é como se fosse o gesto fundamental. Quer dizer, aí tem eu acrescento nessa discussão, Paulo, por que isso acontece? Por que esse tipo de violência, que não é uma violência da destruição dos inimigos do Estado, você percebe? É uma violência que é interna ao Estado, ou seja, uma violência de autodestruição do Estado, autodestruição da população. Por que ela acontece dessa forma, né? Porque tem uma identificação narcísica que precisa ser sustentada a custo que custar. Porque como você tem um tipo de vínculo que não é um vínculo tradicional de identificações paternas normativas, né? Você já está na época do declínio da autoridade paterna, haja vista que essa discussão é dos anos 30, começa nos anos 30, a crítica do patriarcado, esse é um fantástico, tem um século, né? Então, a coisa interessante não seria saber como destruir o patriarcado, mas como que o patriarcado conseguiu se sustentar na sua destruição, né? Como conseguiu estabilizar a sua degradação. Então, se isso é verdade, então as identificações elas deixam de ser verticais, elas se tornam identificações horizontais. As figuras de identificação são são projeções narcísicas do próprio eu, né? Então, elas vão ter todas as características do eu, vão ter todas as fragilidades. O Adorno entendeu isso tão bem que criou essa fórmula
Hitler é uma mistura de barbeiro de Sevilha, barbeiro de subúrbio com King Kong, né? Que, ou seja, tem esse elemento do homem qualquer, que é importante, porque isso cria identificação narcísica, né? Então, a onipotência ela é um jogo, todo esse tipo de coisa. Essa identificação narcísica, ela precisa, para ser defendida, tanto que assim, a maneira que você tem de defendê-la é retirar dela toda a possibilidade de impotência real. Certo? Isso pode levar até mesmo à autodestruição do sujeito, pela preservação do seu ideal. Isso é um clássico psicanalítico. Você autodestrói o sujeito para que o ideal se preserve, né? Então, é um tipo de suicídio, um suicídio altruísta, para utilizar uma categoria do Durkheim, né? Para que a ordem funcione, só que a ordem está vinculada a uma identificação, né? Então, se esse é o caso, então você tem uma matriz muito clara de violência, né? E acho que ela não coloca em questão o fato de que você tem outras formas de destruição vinculadas aos processos efetivos de criação. Ou seja, porque essa destruição ela destrói a estrutura sintética do eu. Então, ela não preserva o narcisismo do eu, como é no caso dessa. Ela destrói a estrutura sintética do eu. E aí vem a ideia da implicação genérica. Por que implicação genérica? Implicação genérica é uma maneira que eu desenvolvi para falar sobre processos extensivos de reconhecimento, né? Nas 3 características que esses processos eles têm. Os reconhecimentos eles são implicativos, no sentido de que reconhecer não só uma operação de recognição, não é eu indicar a presença de alguma coisa que estava ausente, né? Mas na verdade, integrar um elemento excluído. Todo reconhecimento ele ele parte de uma experiência de exclusão, né? Porque se eu não te reconheci até agora, não é porque eu tenho um problema cognitivo e não consegui te ver, né? Se eu não te reconheci é porque eu tirei você do meu mundo. Você não podia estar lá, né? Então, se eu estou colocando você de novo no meu mundo, é porque eu estou modificando a estrutura desse mundo. E essa modificação da estrutura desse mundo, ele por implicação, ele vai pressupor também uma modificação minha. Então, tem uma modificação dupla nesse processo de reconhecimento, né? Segundo, esse reconhecimento, ele não é tópico, ele é genérico, né? Quer dizer, você não quer ser reconhecido por mim só em uma determinada circunstância. Você quer ser reconhecido em toda e qualquer circunstância, e não só por mim, por todo e qualquer sujeito, né? Então, ele faz apelo a uma genericidade. Certo? Você quer ser reconhecido aqui no contexto onde você está, para além do seu contexto, em contextos possíveis, em contextos passados. Certo? Então, você tem uma exigência de genericidade. E o terceiro elemento tem uma dimensão conflitual. Ela não se dá sob a forma da tolerância. Ela não é um acerto de tolerância, olha, uma coisa tipo, desculpa aí, eu não tinha te visto, você estava por aqui, né? Não, ela é efetivamente, ela tem como pressuposto a organização social dos conflitos. Daí a ideia da luta, porque o reconhecimento ele só se passa por luta, não tem outra maneira. E a questão também final era como é que, só para, depois eu abro, obviamente, qualquer outra pessoa fazer uma pergunta, é só porque exatamente como é que você, eu acho que a tese do livro, da implicação genérica proposta, ou da heteronomia encarnada nesses processos de abstração da linguagem musical, e cujo fiador é a autonomia, né? A autonomia impõe uma certa distância crítica com relação à gramática vigente, né? De tal forma que a obra consegue plasmar uma normatividade outra, né? E essa normatividade outra teria, então, essa capacidade implicativa, né? Então, eu só fico me perguntando um pouco na esteira das nossas conversas, se isso é de fato de direito, no certo sentido, né? Quer dizer, de direito isso é pensável. É pensável que a escuta de uma obra radical tenha algum tipo de dimensão implicativa no sujeito que a escuta, né? O de fato que são elas, né? Se isso realmente tem o poder de reorganizar a sua sensibilidade de tal forma a ter uma transitividade para o político, né? Então, uma das questões que no livro eu já fiz essa pergunta, mas faço novamente aqui,
para benefício das pessoas que vão ver essa conversa, sobre esse conceito, o poder desse conceito de mobilizar uma síntese e uma transitividade entre a experiência estética e a experiência política. Então, a questão central seria essa transitividade, né? Sobre que condições essa transitividade acontece, né? Se ela é, por exemplo, só de direito, no sentido de que ela pode acontecer, é uma coisa que acontece na dimensão individual, mas para que ela seja politizada efetivamente, me parece que ela precisaria ir para além dessa dimensão, vamos dizer, da fruição individual do sujeito que escuta uma obra, né? Parece que ela teria que realmente ser capaz de plasmar um universo social em sentido mais largo, né? E aí você tem um problema dessa transitividade, né? Da experiência estética individual, talvez seja uma má palavra, mas você entende o que eu quero dizer? O fato de você escutar em geral a música e isso ser uma reorganização do seu transcendental que é sua, não é dos sócios necessariamente, né? Então, é essa transitividade para os sócios e para o político, né? Então, assim, se o livro aposta na dimensão política dessa fruição estética, ou melhor do que fruição, experiência estética radical, em que condição ela se transborda para uma síntese social mais ampla, né? E transita para o político enquanto tal, né? Essa é uma boa questão, João. De fato, é uma questão complexa, porque a gente pegar do ponto de vista mesmo concreto, né? Até mesmo as obras que eu analisei. Bem, que você pode ter situações, digamos, de desativação completa da sua capacidade de, de implicação, de força de transformação, né? Você pode ouvir os estudos do Chopin, você pode ouvir as peças do Beethoven de uma maneira completamente aseptizada. Isso é possível. Na verdade, eu diria o que mais aconteceu, né? O que mostra que, que, a, quer dizer, que a força de impacto dessas obras ela, ela não é uma força de impacto, como você falou, ela é de direito, mas ela não necessariamente ocorre. O problema é que, assim, eu poderia falar isso de toda e qualquer experiência cultural, né? Eu poderia falar isso dos textos filosóficos, eu poderia falar isso dos textos do Marx, eu poderia falar isso de tudo. Você pode ter uma leitura do Capital, você pode ter uma leitura do Manifesto Comunista, que é uma leitura completamente aseptizada, né? Que daí não sai nada. Tem uma questão interessante, para além de uma multiplicidade das formas de recepção, no caso, é que talvez o que a gente consiga responder a partir dessa articulação entre experiência estética e emancipação social é uma questão da Louisiana clássica, que assim, como que se dá o dever revolucionário dos sujeitos, como se dá o dever revolucionário das pessoas, né? De onde vem o fato de que você vai ter sujeitos que vão ter uma predisposição a um tipo de luta e de engajamento, né? E de abertura, enquanto você vai ter outros que vai ter uma predisposição de fechamento, né? Acho que talvez eu diria, quase uma questão psicológica, no sentido mais amplo do termo, que uma reflexão como essa talvez consiga responder, né? Para além disso, quer dizer, eu acho que seria o caso de lembrar bem. Para além disso, são outras coisas, são os processos sociais e como os processos sociais, as lutas sociais conseguem efetivamente engajar as pessoas. Mas eu queria só insistir num ponto. Essa questão não é menor, como ela pode parecer, e nem é subjetiva, como ela pode parecer. Se você não tem uma espécie de base pulsional no interior dos sujeitos para que eles possam ser capazes de perceber a potencialidade de certos processos e sustentá-los. E aí a coisa interessante é de onde vem essa base, certo? Ela não vem só da experiência do sofrimento social, ela não vem só da experiência da espoliação máxima. A gente tem milhões de situações históricas que são assim, sujeitos que estão na mais profunda espoliação, estão na mais profunda precarização, no seu mais profundo desamparo, e não passam uma subjetividade revolucionária, né? E fazem de tudo para não passar. Então, ou aqueles que passam e rapidamente o processo se perde, né? Então, eu diria que talvez mostre uma questão importante. De onde vêm essas subjetividades, ou quais são os elementos culturais que produzem a possibilidade dessas subjetividades emergirem
e desempenharem funções em certas... Eu não estou fazendo uma defesa das individualidades, até porque são subjetividades, são modos de existência que eles vão estar presentes no tecido social dentro dos processos políticos, né? Eu diria que me parece, por isso que eu quis fazer uma coisa que pode parecer contraintuitiva, que é falar de dinâmicas evolucionárias pegando as obras mais canônicas possíveis. Os autores mais canônicos, que você pode imaginar, não tem garota que aprendeu a tocar piano no interior, certo? Que não tenha lá um livrinho, uma valsa do Chopin, né? Então, eu diria, por que eu quis fazer isso? Para mostrar que há uma resposta, talvez, para o fato de que há um tipo de inquietude evolucionária que é constituinte de setores da subjetividade ocidental. E ele vem da ambiguidade das produções culturais, do fato que essa ambiguidade no sentido de que essas produções elas têm uma potencialidade de desestabilização que nem sempre aparece, né? Na verdade, que muitas vezes está desativada, como está desativada em tudo, quer dizer, e não é só nesse tipo de música. Quantas vezes, quantos elementos foram desencadeados pela escuta de, de música, ah, de música punk, de música funk alternativa, certo? De pós-punk, de música eletrônica. Quantos não foram desencadeados? E é claro que dentro de um processo onde algumas subjetividades se deixam tocar pela força de produção de outros vínculos, de outras altitudes, de outros tipos de sociabilidade que isso produz. Outras não. Mas isso significa simplesmente que toda a produção cultural está submetida a um processo de anestesia pela organização que a gente tem nos processos de difusão, pela organização que a gente tem nos processos de circulação, pela velocidade que se coloca, pelo fato de você simplesmente não ouvir, certo? Simplesmente você está colocando em situações na qual você não é capaz de ouvir, ou de você dissociar a escuta do ambiente, a escuta do lugar, a escuta da situação. Então, você tem todos esses elementos que eles vão realmente quebrar muito da potencialidade das obras. As obras elas têm força, mas elas não têm força completa, eu diria assim. É bom alguém fazer uma... Eu gostaria de fazer alguns comentários. É, Quando o professor Vladimir responde, né, as duas questões do Jean, eu estou pensando aqui o que responderia a questão. Então, quem são essas individualidades que, de repente, elas apresentam uma força revolucionária? E delas, quais seriam as que manteriam isso, né, como um traço? Vai se tornar constitutivo, né, de si mesmo, e não simplesmente um momento ali de ação que pode se perder, pode não ser consistente. Aí eu estava pensando aqui, duas, né, acho que são os dois temas aqui nossos, né, de um lado político, social, tecido da vida mesmo, dia a dia, pertencimentos institucionais, e o outro é a experiência estética, né? A gente sabe que há identificações, né, nesse plano da nossa vida corrente, social, familiar, institucional, e há planos de identificações que ocorrem quando a gente está diante de uma obra de arte, né? Minha questão é que é a mesma questão, mas estou só colocando de uma maneira diferente, né, de que modo que esses processos de identificação eles podem se comunicar ou não. É o que eu estou querendo dizer com isso. Eu entendo, sim, né, o que é escutar. Mesmo uma obra de Chopin, que hoje em dia pode parecer, né, uma obra tão né, ou banal, ou datada, ou sem força, ou conservadora, etc., né, mas eu entendo pessoalmente o que é captar algo de revolucionário, algo que te dá uma energia interna, né, e etc. E eu, com mais dificuldade, eu consigo compreender mais colateralmente o que é esse vínculo familiar, cultural, tá? Eu sei por outros, não pessoalmente.
que te coloca também, né, muito aguerrido a certas ideias e a certas posições. Eu estou lembrando uma conversa que eu tive com um historiador, o Serge Gruzinski. Ele é especialista, né, em colonialismo médico, etc. Uma vez a gente sentou para conversar e ele mostrando como que a cultura europeia ela não admite fusão, ela não admite alteridade. Quando vocês estavam, quando eu estava citando a questão, né, do Hitler, que era só um dos vários e vários exemplos europeus, né? Ou eu me imponho, ou eu não preciso nem existir, né? Não existe, né? Ou é minha vida ou é minha vitória. Essa ideia de você criar um espaço de negociação, eu acho que, inclusive, uma polêmica rápida aconteceu quando o Lula se pronunciou sobre a Ucrânia, sobre a ideia da Ucrânia ceder algum território para ganhar paz. Quer dizer, isso é impensável para a mente europeia. Isso quem produziu foi a mente sul-americana. Pelo menos o trabalho do historiador, do Zinski, é exatamente isso. Esse modo de negociar com o outro, porque ele simplesmente ele atesta a existência do outro, isso vem das tradições, né, de povos da América Latina. Então, minha questão é, quer dizer, mesmo a mente europeia, com essa experiência revolucionária, eu não estou identificando imediatamente, tá? Eu estou entendendo que são identificações de caráter e qualidade diferentes, né? Então, isso que é o espírito revolucionário que você capta em termos estéticos corporais, talvez ele só reaja a um contexto que é previamente social, de uma história longa da Europa, e que, obviamente, eu concordo, né, que isso, interiormente, né, ele vai se fixar em categorias que a psicanálise pode, né, acessar, mas que essa revolução é justamente aquela revolução, né, que a gente está chamando aqui de contra-revolução, né? Então, nesse sentido, quer dizer, qual seria a capacidade de uma obstétrica de superar essas camadas, né? De um lado, que você tem um poder social muito forte e esse poder, ao mesmo tempo, se solidifica na própria formação ecológica do sujeito, né? Então, minha questão é exatamente essa, né? Eu entendo, sim, que há essa potência na obra de arte, mas eu queria ver, né, quais seria essa escapada, né, da nossa, de como é que isso poderia romper esse ciclo. Aí, voltando, né, aqueles que sofrem a violência, né, são vítimas, né, de um tipo de sistema, consegue pensar, né, consegue relativizar ele, mas não necessariamente se rebelar contra. Mas aqueles que de fato escaparam, eles não necessariamente tiveram que ser ou testemunhas, né, ou vítimas, para que a ideia de alteridade, né, ou seja, fora de uma experiência concreta e real na vida social, só pela arte a pessoa conseguiria ver o outro, atestar a existência do outro. É isso. Tá. Bom, cara, obrigado pela questão. Acho uma questão que traz ressonâncias bastante interessantes. Se me permitisse, eu poderia iniciar fazendo uma resposta marxista vulgar, né? Que é mais ou menos a seguinte. Bem, a condição de vítima é um elemento constituinte de pelo menos 95% da população mundial, né? Ou seja, porque todos eles são marcados por um processo violento, brutal, irreversível de espoliação, não só expoliação econômica, mas expoliação da sua potencialidade e, como dizia o velho Marx, expoliação da riqueza da sua sensibilidade, devido à sujeição deles a uma condição de trabalhadores de trabalho abstrato, né? E eu diria, isso permite um tipo, inclusive, de internacionalismo, né, baseado na generalização de uma experiência de sofrimento que todos, de uma certa maneira, sentiram na sua pele e sentem ainda na sua pele. Então, eu acho que isso talvez seja um elemento importante da gente entender as dinâmicas de aliança dentro dos processos globais, né? Isso me faz não concordar muito com essa ideia de que a cultura europeia é uma cultura avessa à experiência da alteridade, né? Bem, eu não vou aqui ficar fazendo defesa da cultura europeia, não tem nada a ver com isso. Começo,
Assim, minha família é uma família de árabes, ou seja, eles conseguem arrebentar a nossa vida faz pelo menos 600 anos. Desde as cruzadas a gente tem que aguentar esse pessoal, ainda por cima a gente leva a conta de tudo que eles fizeram. Mas só para dizer, mas eu acho que tem uma posição que eu diria, não há cultura que não seja atravessada pela experiência da alteridade. Como ela faz esse atravessamento, como ela lida com esse atravessamento, isso são respostas múltiplas, mas não há nenhuma. Quer dizer, você pode ter as estruturas da violência por expulsar a alteridade de uma forma ou de outra, você pode ter as expulsões brutalizadas. Bem, o fascismo como experiência europeia é um exemplo disso. Certo? Agora, eu insistiria, você tem, bem, no interior da história das revoluções na Europa do século XIX para cá, certo? Uma espécie de sublevação contínua das massas populares, certo? Que tem a capacidade de modificar os lugares naturais, seja de gênero, seja de raça, seja de, eh, de, de classe, certo? De uma forma extremamente impressionante. Eu não jogaria a Comuna de Paris para fora desse processo, né? Talvez seja um dos primeiros momentos onde uma experiência real de igualdade aparece, né? Então, eu insistiria. Isso mostra o quê? Mostra que todas as sociedades, por mais brutalizadas que elas sejam, elas são atravessadas por potencialidades de emancipação, né? O problema é que a sociedade europeia nos ensinou que só eles teriam essa contradição imanente e que poderiam realizar de maneira mais rápida este processo, fazendo com que a gente, todas as outras sociedades, tivessem que copiar este processo de uma maneira ou de outra, como se a experiência da liberdade social fosse uma invenção europeia que é um presente que a Europa deu ao mundo desde a Grécia, né? Então agora a gente tem que, de uma certa maneira, ser todos bons europeus. Isso eu entendo que de todos os processos coloniais é o mais brutal de todos, né? Esquecer que qualquer forma social tem no seu bojo a potencialidade da realização da liberdade e a potencialidade do autoritarismo, né? Então, e que a questão da constituição de uma experiência global de liberdade vai se dar pela ressonância dessas experiências, certo? Com as suas autoctonias próprias, né? E não não por uma espécie de universalidade genérica que se dá como uma pedra que você joga no lago, entendeu? E ela começa a sair do centro e vai criando ondas cada vez mais longe. Então, não é por aí, né? Então, aí eu entendo muito da tua questão nesse sentido, certo? Mas agora eu insistiria, desde o advento do capitalismo como uma experiência global, e isso se dá mesmo antes da Revolução Industrial, ele conseguiu colocar a população mundial na condição de vítima, né? Os não detentores dos meios de produção na condição de vítima efetiva. E vai da nossa inteligência política conseguir criar aliança entre essas vítimas, né? É claro, a experiência colonial ela tem a sua especificidade, né? Ela tem a sua violência, tem a sua violência duplamente brutalizada, né? Porque é uma experiência de invasão territorial. Porque o colonialismo, antes de mais nada, é isso. Você invade território, você retira um elemento central da experiência da liberdade, que é a autoctonia, né? Você só consegue sustentar, digamos, o tecido social em cima dessa inexistência da autoctonia, jogando todas as populações numa posição de melancolia social, né? Quer dizer, você melancoliza as pessoas, né? E o poder funciona dessa forma, da maneira mais evidente das sociedades coloniais. Então, isso eu acho um ponto. Agora, sobre a produção das subjetividades revolucionárias, eu pensei em uma coisa, que era mais ou menos a seguinte. Eu acho que tem duas formas de você operar de maneira descolonial, né? Uma delas é você recuperando matrizes epistêmicas apagadas. Com tudo isso, matrizes epistêmicas com suas forças culturais, foram apagadas, que foram recalcadas, foram submetidas a um processo de esquecimento, né? É como se elas não tivessem nenhuma força de produção de saberes, não tivessem nenhuma força de produção de experiência, que elas fossem marcas do arcaísmo, do folclorismo e coisas desse tipo, né? A outra forma é você impor um olhar periférico às produções mais centrais dos países centrais do horizonte de reprodução material do capitalismo. Eu diria que eu escolhi o segundo eixo, porque eu acho que ele é o menos explorado, né? Ele é o menos explorado
eu acho que ele é central. Eu acho que o fato de você impor olhares periféricos, você descentra esses elementos. Ao descentrar esses elementos, você demonstra, entre outras coisas, como há uma modificação que vem da periferia para o centro, não só uma modificação que vem do centro para a periferia, né? E eu tenho um problema com uma certa ideia de que é quase como se a gente fosse criar uma desconexão da periferia em relação ao centro, que é uma desconexão que ela é irreal agora, ela não se dá mais, acabou. Como dizia o Fanon, quando ele estava criticando lá o Otávio Manoni, quando o Otávio Manoni estava fazendo a psicologia do colonizador, através da análise dos malgachos lá no Madagascar, ele falou, olha, o problema é que ele não entendeu o negócio, não existe mais malgache, acabou, né? Você tem um tipo de conexão que você não tira, você mudou estruturalmente, então agora você vai ter que saber lidar com isso, né? Então, acho que tem esse elemento que me chama, que me levou muito a isso. E também tem um outro que eu não vou esconder, não tem por que esconder, tem um problema de formação. Eu espero ainda o momento em que as nossas universidades vão conseguir dar efetivamente uma formação plural aos nossos estudantes, quer dizer, não é só, por exemplo, no caso de filosofia, você aprender filosofia africana, filosofia indiana, filosofia asiática, você ser capaz de interagir com essas matrizes, né? Ou seja, quantas pessoas nas nossas universidades conhecem, sabem falar iorubá, sabem falar mandarim, né? Então, eu espero que eles vão simplesmente integrar leituras que foram feitas nas universidades anglo-saxãs, né? Ou intelectuais que estão expatriados nessas universidades, que no fundo são um setor dessa universidade, que no fundo é um setor colonial, que no fundo os caras estão colocando para a gente a norma e ainda por cima a transgressão. Eu acho uma coisa de um tipo de perversão absoluta. E isso eu não vejo muito de onde isso pode sair. Eu espero que aconteça uma outra coisa. É o momento em que, por exemplo, você vai lá fazer seu estágio na Universidade do Quênia, né? E vai aprender a realidade dos quenianos, e vai se interagir, vai aprender a língua, e aí vai conseguir efetivamente ter um tipo de descentramento. Esse descentramento que passa por Yale, esse descentramento que passa por Harvard, por Columbia, isso aí vocês estão brincando comigo, isso é uma piada só, né? Eu acho que eu vou colocar minha questão então agora. Bom, Safato, obrigado também pela tua presença, para esse debate com a gente. Me sinto privilegiado de poder dialogar a respeito do livro assim de um jeito tão direto. Eu achei interessante essa resposta, especificamente, porque eu fico pensando que tem uma problemática dessa resposta, que passa por entender as contradições da posição. E eu acho que isso vai levar para uma dialética, porque eu não tinha planejado essa pergunta a partir dessa matriz, não, mas eu acho que faz sentido, e aí eu vou colocar um pouco como que eu li algumas dessas respostas. Ao mesmo tempo que a gente pensa que é complicado comprar um programa de descolonização a partir de uma universidade colonial, a gente pensa também que esse construto é integrado por, em muitas questões, expatriados que não tiveram condição de elaborar suas proposições nos países de origem e vão recorrer a universidades internacionais, muitas vezes no mundo anglo-saxônico. No caso da música, eu estou pensando, inclusive, em autores tipo Paul Gilroy, que eu acho que é um autor que traz uma posição muito interessante, porque ao mesmo tempo que está falando em questões da diáspora africana, ele está conseguindo olhar como é que um militante negro norte-americano tipo Frederick Douglass consegue dialogar e absorver o pensamento hegeliano e, ao mesmo tempo, renovar o pensamento hegeliano. Ele não faz uma lógica de oposição, ele consegue reconhecer a potencialidade que o pensamento do Hegel tem para pensar a condição do escravo, mas do ponto de vista do escravo. Essa elaboração vem do ponto de vista do escravo, né? Então, ou seja, talvez existam mais trânsitos, tanto nesse programa decolonial que vem das universidades anglo-saxônicas, quanto no nosso programa, que em tese
no momento que a gente pauta a descolonização do ponto de vista de sul-americano, por exemplo, a gente não pode deixar de olhar para o fato que a gente pauta um programa de descolonização do ponto de vista da herança colonial, que mesmo não sendo diretamente descendente de europeus, aqui no Brasil a gente é lido como brancos. Se eu for judeu, eu vou ser lido como branco. É uma questão que está sendo bem trabalhada pela militância negra, qual que é a questão fenotípica do racismo, e isso indica... eu acho que isso diz também do quanto a gente, como intelectual brasileiro, a gente reproduz matrizes coloniais de pensamento. Enfim, mas o que me interessa não é exatamente defender nenhuma outra via. O que me interessa é o ponto de vista da posição, porque eu acho que isso tem uma implicação dialética. E nesse sentido, eu queria conectar isso com outra ponta da minha pergunta, que tem a ver com o texto, que é a necessidade que eu vejo das abordagens do sublime, elas talvez assumirem mais um ponto de vista dialético, no sentido de um sublime, pensar uma categoria do sublime, pensar as caracterizações de uma categoria do sublime e pensar a manifestação do sublime na obra do ponto de vista dialético. Por quê? Por exemplo, eu vejo que a sua resposta em relação à crítica do Rancière aponta para uma olhada no que seria a materialidade das obras, né? Aponta para uma olhada no que seria a materialidade das obras. Para que o sublime não se torne uma espécie de paralisador do irrepresentável, que seria uma espécie de tempo messiânico. Essa problemática está lá. Trocando em miúdos, é assim, é como não fazer um conceito universal de sublime, onde você consegue subsumir esse conceito a partir de obras de uma visada universal. Talvez a potência de exposição ou de oferta de uma experiência do sublime nas obras, talvez ela seja histórica, talvez ela seja dialética, talvez ela aconteça a partir de uma mesma obra num período e não aconteça em outro. E eu estou pensando que... Eu estou lembrando daqui, inclusive, de um texto do Fabrini, que mostra como que no próprio Lyotard existiu um deslizamento nesse sentido, ao adentrar os textos dos anos 90, onde ele começa a olhar para as produções das obras menos preocupado na caracterização e na proposição do sublime, e mais preocupado em afirmar que existe uma certa dialética entre belo e sublime, né? E isso talvez faça sentido para a gente pensar, porque, por exemplo, quando você faz a análise da abertura Coriolano, uma coisa muito importante que acontece na análise, que eu acho que no texto não fica tão bem... Não é que tão bem formalizado, mas está subentendido no texto, é de que é profundamente necessário entender o que existe de expectativa do ouvinte da época do Beethoven, vamos dizer assim, da boa forma, para que a gente consiga entender em qual ponto de vista aquela obra do Beethoven, ela tem fragmentações da forma, ou ela tem antagonismos na forma, né, que é a palavra que é usada lá. Para um ouvinte do século XXI, talvez seja difícil absorver os antagonismos da forma no Beethoven, naquela abertura Coriolano. Talvez aquilo ali tenha uma característica de homogeneidade muito grande para a nossa escuta. Isso me leva a pensar que talvez seja uma falha das abordagens do sublime. Eu incluo aí a minha, que eu tenho uma tese sobre o sublime, e talvez seja um sintoma de um lugar a se mexer quando se aborda o sublime, essas abordagens que não tem como pressuposto que existe uma dialética sempre em operação entre sublime e belo, para que você possa enquadrar uma manifestação como uma potência revolucionária ou não. O que você acha dessa ideia? Não, João Paulo, primeiro, obrigado também pelas tuas considerações. Sobre as primeiras questões vinculadas aí digamos, a experiência contemporânea do pensamento descolonial, né? Porque eu acho que o meu livro, de uma certa forma, ele
ele dialoga com essa questão, mas à sua maneira, né? Tanto que tem momentos do livro que eu precisei explicar o que estava acontecendo. Na verdade, eu queria explicar duas coisas. Como é que um sujeito que no momento mais dramático do bolsonarismo estava escrevendo sobre Chopin e sobre Beethoven, né? Então, eu não queria dar essa impressão de que, não, peraí, como assim? Era isso que você estava fazendo, né, nesse momento? Bem, eu fiz outras coisas, acho que está tudo aí, a internet tem essa vantagem, fica tudo registrado, certo? Mas eu também queria insistir, não, mas eu acho que é nesses momentos que se faz isso. Eu lembrava dessa colocação do Adorno, do Filosofia da Nova Música, que começou a fazer, para mim, um sentido enorme. Pode parecer cínico, que no interior de tudo que passou, de tudo que vai passar, eu estou aqui perdendo meu tempo falando sobre técnicas de composição musical, né? Mas eu pensei, não, ele entendeu uma coisa importante, talvez esse seja o momento de se falar. Para lembrar o quê? Para lembrar que no interior daquilo que é o horizonte da nossa experiência social alargada, pulsa alguma coisa ainda não realizada. E essa pulsação do não realizado vai nos permitir impedir que a nossa imaginação social e política seja bloqueada, seja paralisada, porque essa é a pior coisa que uma experiência fascista pode produzir. É um certo urgentismo e imediatismo que que impede a imaginação social de conseguir criar alternativas. E a gente está nisso. Para mim, esse é o nosso momento histórico. É um momento assim não é nem como Paulo dizia, uma limitação do horizonte de expectativas. Eu acho que ainda é pior, uma limitação do horizonte de enunciação. Você não consegue nem enunciar alguma coisa, certo? Como se fosse para além um pouco do que é a gestão ordinária, né, da vida política nacional. Então, tudo isso para dizer, bem, tem esse horizonte, né? E tem também um acerto de contas com uma certa questão descolonial. E o meu acerto vem de que lugar? Vem do fato de que eu acho mesmo que eles desenvolvem um tipo de colonialismo. O colonialismo consiste em simplesmente apagar, eles fazem mais um outro apagamento, apagar as tradições de pensamento crítico dos países periféricos, né? Como se a gente nunca tivesse feito nada direito. Então, a gente precisasse começar agora a importar, certo? As questões, como se não tivesse pensamento sobre raça, sobre gênero, sobre classe no nosso horizonte, mas é que é um pensamento que não funciona de forma interseccional, talvez porque a gente não acredite que a interseccionalidade seja alguma coisa realmente tão fantástica quando eles estão tentando levantar, porque a gente tem as nossas lutas, a gente tem lutas mesmo. Eles têm, no máximo, lutas universitárias, a gente tem outra coisa, a gente tem luta social e política, que realmente aconteceu. Quer dizer, eu acho assim, abandonar um horizonte de pensamento e de reflexão. Tem Celso Furtado, tem Sérgio Buarque de Holanda, Josué de Castro, Milton Santos. Eu acho só um suicídio intelectual. Não faz o menor sentido nada disso, né? Então, Roberto Schwartz, por aí vai. Então, eu quis recuperar, eu quis insistir um pouco nesse aspecto. Esse é um lado, né? E acho que eu acho que esse é o procedimento normal, né? Eu acho que esse é o procedimento rico. Você falou, por exemplo, da recuperação do Hegel dentro de uma reflexão sobre o problema da escravidão. Bem, Fanon, que era o Fanon, quando ele vai falar sobre processos de luta social, ele utiliza a categoria hegeliana do reconhecimento. Está lá no final do Peles Negras, Máscaras Brancas. Certo? Ele faz uma crítica aos limites que o problema do reconhecimento foi pensado no Hegel, mas a categoria é essa. Ele recupera essa, fala, não, de fato você tem que pensar a luta social dessa forma, você tem só que aprofundar mais essa dinâmica. Então eu diria que sim, um livro como o meu, eu queria que ele tivesse esse lugar, na verdade, né? Por outro lado, quando você levanta a questão do sublime, eu tenderia a dizer, não, eu concordo com você que é necessário ter uma dialética do sublime, talvez não do belo do sublime, mas uma dialética do sublime, né? Do ponto de vista mesmo dos seus desdobramentos históricos. O que eu quis fazer, na verdade, é primeiro pegar a discussão contemporânea, e por isso que o Rancière aparece, né? E falar, o Rancière ele lê o problema do sublime como se fosse uma espécie de desvio moral da estética, né? Uma espécie de moralização do campo estético, da necessidade de insistir sobre as figuras do irrepresentável, da necessidade de insistir sobre uma certa teologia negativa que estaria presente, certo? Da necessidade de insistir de uma forma tal que é muito engraçado, que recupera a crítica que o Hegel faz do sublime. Só que o Hegel faz essa crítica porque ele está de olho nos românticos, né? Se ele joga o sublime lá para trás,
lá para a arte simbólica, para dizer, olha, isso é uma teologia negativa, né? Quer dizer, só tem um toque de pensamento religioso que não se libera dessa posição, é porque ele está vendo os românticos fazendo uma estética do sublime, né? Ele está achando que os românticos eles estão, quer dizer, está vendo o Chile indo para o catolicismo, está achando que você vai ter uma guinada moral religiosa da estética, uma religião da arte que vai sair daí, né? Então, de fato, ele faz essa operação, que eu acho uma operação equivocada. Acho que isso tem a ver muito com a degradação que o Hegel faz da música dentro do seu sistema das artes, né? Que é simplesmente a arte que é passada de lado. Aquilo que o Hegel vai falar. Olha, vocês me desculpam, tem umas questões técnicas aí que eu não entendo, então vamos para frente. Porque chega a ser ridículo. O sujeito que achava que podia falar de tudo, todas as questões técnicas possíveis, ele vê que a música é um impasse, de uma certa forma, enquanto o desenvolvimento da potencialidade da forma estética. Eu acho que tem esse elemento, e isso mostra uma coisa que me parece muito interessante, que é, de fato, a recuperação contemporânea do sublime muda coisas. Se a gente pega a maneira como o Adorno faz, é porque tem um capítulo a mais que eu ia escrever, que são as figuras contemporâneas do sublime, porque o livro eu levantando a crítica sobre uma espécie de sublime capitalista, né? Aí as fotos do André Gursky, né? Essa maneira de utilizar a monumentalidade, né? Só que o Adorno tem uma ideia muito interessante do sublime por atrofia, né? Onde a monumentalidade sai, né? Eu ia trabalhar isso, eu cheguei a trabalhar isso num texto, eu ia trabalhar, por exemplo, o Morton Feldman. Falar, o sublime atual é isso, né? Ia pegar a Roth Kochapel, né? Onde todos os parâmetros musicais estão completamente atrofiados, né? Você tem todos os elementos clássicos de afirmação, de uma comunidade, né? Então, você tem o hino, você tem um coral, você tem a percussão, e você está achando que você vai usar o coral e a percussão de uma maneira afirmativa, e ele está sempre em pianíssimo, PPPP, não sei nem como é que a gente fala isso, né? Pianíssimo do pianíssimo, uma coisa assim, né? Então, acho que você tem de fato condições históricas para que você não recupere o sublime tal como ele foi. Se você recuperasse com a grandiosidade do século XIX, isso ia dar no máximo em trilha sonora para filme de ficção científica, né? Isso não teria nenhuma condição de ter a força que efetivamente isso teve num dado momento histórico. Quer dizer, isso por um lado. Por outro, quando você levanta a questão, olha, tem uma expectativa do ouvinte que se modifica, né? Então, de fato, você não vai mais ouvir a abertura coriolana daquela maneira, por isso que eu fui atrás das críticas musicais da época, exatamente pelo estranhamento, né? Eu falo, olha, você está vendo, isso que hoje você ouve de maneira completamente naturalizada, na época foi um escândalo. Por que foi um escândalo? Porque tem elementos que realmente abrem um caminho para um desenvolvimento de uma forma emancipada, né? Não vai ser agora, não vai ser desse jeito. A não ser para um ou outro que ainda consegue ter esse tipo de audição ou que luta para reconstruir essa audição, certo? Mas a questão era a gênese do caminho. O caminho ele começa aí e ele vai se desdobrar agora de outra forma. Então é um pouco como se eu dissesse, há duas maneiras de você entender a história da música. Você pode fazer uma periodização, né, de estilos, é um pouco como a gente faz, e você pode fazer uma perpetuação de problemas, que é um que eu gostaria de fazer, né? Mostrar, não, tem um problema que vai permanecendo e vai se desdobrando de outra forma. Eu vou puxar aqui. Ô, Safatli, a gente acabou lendo esse texto também sobre o Morton Feldman, foi o texto em seguida. A gente terminou de ler o livro e a gente leu esse texto, só para, né, informar. Então, se você quiser comentar a partir desse fato que a gente leu, né? Porque foi realmente uma coisa que a gente, a partir inclusive dessas discussões que a gente teve com o João Paulo, né, sobre o Sublime, o João Paulo trabalhou também o Morton Feldman, mas a gente foi atrás desse texto, né? Eu queria continuar a partir daí, porque no final do livro você fala assim também da potência de ouvir Chopin, de ouvir Beethoven, como de um estremecimento que você sente, né? Ou que você sentiu, ou de uma coisa que te afetou, né?
Então, assim, tem um lado histórico, que esse lado histórico que foi comentado agora, né? Assim, como que o Beethoven podia ser esquisito, estranho, fugir das expectativas na época, ou mesmo Chopin, né? E tem o lado dessa história, mas também tem o lado de uma história sedimentada, por exemplo, o Chopin usado muito como uma música da decadência burguesa, do isolamento do indivíduo frente ao piano, né? Que até tem um trecho que você comenta um pouco disso, que é um trecho bonito, assim. Mas, assim, você tem uma tensão aí, né? Então, assim, aonde que surge esse estremecimento? Então, eu vejo, assim, no livro que tem uns comentários, assim, para trazer à tona, olha, essa música tem a potência, que é um dos projetos do livro, né? E talvez se a gente ler sobre isso e pensar sobre aquele estremecimento histórico, a gente consegue resgatar uma nova escuta e aí mudar um pouco, assim, a maneira como a gente escuta aquilo. Agora, eu queria saber se você acha que com isso a gente, você consegue, a ideia é trazer os ouvintes também para uma cumplicidade do estremecimento, assim, uma cumplicidade de perceber a potência aí. Como é que fica isso nessa dialética, né, que o João Paulo sugeriu do sublime? E também como fica, às vezes, que eu acho assim, porque tem uma ênfase nesse momento da irrepresentação, né? De uma coisa que foge da não identidade. E muitas vezes no desenvolvimento da linguagem histórica, se você abre um pouco a janela, né? Você enxerga, na verdade, assim, como que as pessoas foram inovando, elas vão inovando aos poucos, né? Assim, vão inovando aqui. Como que uma música totalmente ímpar, como o do Morton Feldman, também vai gerando as pessoas escutarem, se familiarizarem e reproduzirem aquilo, poderem tipo, estudar as técnicas, né? E aí vai avançando e vai dando nomes, né? E técnicas para aquele tipo de procedimento. Então, de certa forma, isso também faz com que a gente vai construindo os vocabulários para falar sobre aquilo. E aí a ênfase, é só assim, a questão da ênfase, né? A ênfase é outra, a ênfase do desenvolvimento de vocabulário, em vez da ênfase no momento da não identidade, né? Assim, se você puder comentar um pouco sobre isso, Tá. agradeço. Então, eu tenho duas coisas aí a dizer. A primeira eu quis... bem, eu estava lendo um texto do Bartók, o Bartók falando da viagem que ele fez para a União Soviética em 1929, né? Só descendo cacete em todo mundo, porque foi tudo mal organizado, a situação era muito precária, todo esse tipo de coisa. E o pessoal já fazia cancelamento. Muito interessante. Né? Falar, não, isso aqui não pode ser tocado, porque afinal de contas isso é burguês. Então, eles vão tocar o Barbeiro de Sevilha, eles enfiam uma. Isso é muito legal. Os caras enfiam uma cena a mais, que é onde as lavadeiras vão falar alguma coisa, que não tem nada disso. Porque, afinal de contas, não é possível que isso tenha voz. Então, a operação clássica de cancelamento em operação já no stalinismo, é muito clara. Aparece o Chopin. Você fala, não se toca mais Chopin aqui porque é muito sentimentalismo burguês. Né? Então, tá prescrito, tá fora. Né? Então, eu acho que eu quis pegar por causa disso, entre outras coisas. Eu quis mostrar o quê? Talvez uma questão política importante é quem efetivamente somos nós, entendeu? Onde realmente a gente está? Quais são os antagonismos que efetivamente nos produzem? Porque talvez a gente tenha perdendo a sensibilidade até de ouvir os antagonismos que nos são próprios, né? E nessas músicas que, de uma certa maneira... Porque se a gente admitir, bem, era uma música para piano. O piano, como dizia o Max Weber, ele é o eixo da home, da casa. Ele era, até hoje não mais, mas era o eixo da casa, da classe média e da classe alta, né? Então todo mundo, e mais do que isso, era um pouco do primeiro divã, é onde você ia fazer a educação sentimental das pessoas, né? Como é que você faz para você demonstrar uma certa sensibilidade, né? Toda a estrutura da afetividade, ela está lá. Esse é o elemento. E é uma afetividade que ela é corporal, inclusive, né? Se você
você está num determinado tipo de tentar recuperar, retirar certo afeto, que tipo de corporeidade você tem que ter? Como é que você vai organizar teu corpo? Como é que você vai organizar o ritmo do teu corpo? A sua respiração, certo? O peso dos seus dedos. Então, eu diria, tem toda uma questão mesmo de formação da subjetividade, que a prática da música, e desse caso, também está presente. Tem um belíssimo livro, acho, do Peter Senge, Membros Fantasmas, né? Ele vai trabalhar um pouco isso, quer dizer, como é que você tem toda uma disciplina corporal que afeta a sensibilidade, não é só uma disciplina no sentido forte, é uma produção, no sentido mais forte do termo. Então, eu quis pegar isso para falar, mas você está vendo onde exatamente a gente está, o tipo de solo que a gente está, o tipo de solo, o que é possível produzir em cima disso, e que talvez uma das questões políticas fundamentais de um certo pensamento conservador é impedir que é um pouco como como Bernini no interior de uma igreja católica, entendeu? Sim, você tem uma experiência de gozo explícito, mas ela está lá presa dentro de um sistema. O que você faz? Você tira o elemento, o objeto do sistema, para o objeto poder se desenvolver, né? Você tem um jogo de dobras, você tem a potência do desdobramento, mas ele está lá dentro do horizonte canônico da Igreja Católica. Então, como é que você faz para deslocar? Você tem experiência do erotismo lá. Nenhum poder é um poder de puro apagamento. O poder é de colonização. Ele coloniza as potências da fantasia, ele coloniza as potências do desejo. Isso parece uma coisa muito clara. Então, um dos elementos críticos é você desloca esses para fora dessa dinâmica do poder. Então, por exemplo, você lembra, olha, você quer entender o que é o sublime do Beethoven, você vai ter que voltar à experiência da violência revolucionária da Revolução Francesa para frente, né? Já o Kant tinha entendido que olha, já tinha utilizado a categoria de sublime para falar da Revolução Francesa. Então, quer dizer, não é possível que você não tenha uma ressonância disso, ainda mais de um autor que coloca trechos de músicas revolucionárias no interior das suas peças, né? Então, isso é que eu quis fazer, na verdade, fazer esse tipo, eu diria, de deslocamento como um processo crítico, como um elemento crítico que me parecia importante, né? Então, isso talvez responda um pouco, por um lado, essa questão que você havia levantado sobre esse horizonte das obras. E também acho que tem um outro problema que eu acho que vale a pena um pouco lembrar, que é que se você tem uma continuidade de problemas, né, se é possível fazer uma escrita como a que eu sugeri, não como um exercício histórico, né, mas é como uma reflexão sobre as questões do presente, porque por isso que você tem em vários momentos do texto contextualizações dos problemas estéticos presentes. Então, não quis fazer um livro de história da música ou qualquer coisa parecida, uma reflexão monográfica sobre esses autores, né? Era mesmo um outro tipo de projeto, né? Acho que se isso é possível, então não vai haver nenhuma forma, eu diria, de reflexão sobre a potência política da arte que não seja recuperando, digamos assim, a longa duração das suas problemáticas, né? E essa longa duração das suas problemáticas, ela é uma maneira de você dar uma leitura explosiva para a tradição. E eu acho que isso é uma estratégia interessante, porque, no final das contas, é o que eu sempre fiz. Tem autores, tem filósofos, tem pensadores que vão procurar criar matrizes epistêmicas novas, né? Por mais que eu tenha lá minhas questões sobre o que é isso. É verdade que eu sempre fiquei trabalhando coisas antigas, né? Eu passei a vida tentando recuperar a dialética, falando toda a psicanálise. São dois dos cachorros mais batidos, eu diria, do pensamento crítico do século XX. Desde os anos 60, o pensamento crítico ele se constrói criticando a dialética em larga medida. E a mesma coisa com a psicanálise. Então, um dia eu me perguntei, por que eu tenho esse tipo de coisa? É um troço necrofílico, né? Que você tentar procurar coisas que já estão mais ou menos mortas, não sei o quê, ou tem alguma outra coisa? Aí eu me dei conta, não, tem uma questão. Olha, me desculpa, mas assim, pega o caso da dialética.
Bem, as maiores lutas sociais do século XX, as que mais deram em alguma coisa, foram descritas pelos seus próprios atores a partir da dialética, né? Então, a Revolução Soviética, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, a maior luta anticolonial que a gente conhece é a Revolução Vietnamiana, né? Vietnamita, que tem algum resultado efetivo, eles foram descritas pelos seus atores a partir da dialética. De duas uma, ou eles não sabiam nada do que estavam falando, né, ou estão usando de uma maneira completamente equivocada, ou ela funciona como uma arma de combate mesmo. E a história está aí para mostrar, né? E se você recupera uma série de processos no qual a psicanálise esteve presente, você vai entender vezes coisas muito parecidas. Então, eu diria, esse é meu tipo de trabalho crítico, eu acho, né? E eu fiz isso no campo estético musical. Eu falei, não, mas veja, você tem um sistema de obras que ele vai produzir uma dinâmica tal, que é uma dinâmica muito mais efetiva, muito mais real do que algumas que a gente tenta defender, muito mais do que Beyoncé e companhia, entendeu? Que a gente tenta utilizar como a expressão máxima do tipo de emancipação social possível. Então, tem uma questão. A questão tem fundamental de recuperação da força de transformação e de sair de uma melancolia da imaginação, é você conseguir fazer ressoar a dinâmica transformadora dos processos que consolidaram uma certa tradição. E o que não é nada regressivo, não é nada reacionário, é simplesmente a maneira como a gente tem de criar dinâmicas, digamos, de subjetividade política transhistóricas. É isso. A gente é contemporâneo dessas pessoas. A gente é contemporâneo desses processos. Eles estão aqui. Enquanto uma dinâmica de transformação ocorre, libera essas experiências das suas leituras conservadoras e dá a elas a sua real dimensão de transformação. Você muda o passado, é um pouco isso. Todo o processo de transformação do presente é uma mudança do passado. E essa mudança se dá de duas formas, é verdade. Se dá a partir de uma multiplicação das vozes do passado, que tem várias que não foram ouvidas, então elas vão aparecer, e se tem uma modificação estrutural nas vozes que eram ouvidas, elas vão começar a falar outras coisas. Uma questão que eu tenho, também um pouco relacionada a isso, é o livro. Aliás, os 3 tomos se apresentam como sendo sobre a experiência estética, mas no final das contas eles se debruçam muito mais sobre a música. Então, eu queria ouvir você sobre as outras formas de arte e como é que, se você pretende tratá-las nos próximos livros, né? Particularmente, por exemplo, eu penso muito nas artes visuais como um lugar que complica muito, eu diria, um pouco esse diagnóstico do estremecimento estético, dado que você tem, poderíamos dizer, de um lado, uma espécie de institucionalização da subversão no mundo da arte, de outro lado, essa é uma coisa que você já explicitou nesse volume, que é a crítica da arte relacional, Bourdieu e tudo mais, né? E uma ênfase, uma insistência na autonomia estética como fiador dessa necessidade, dessa distância crítica, vamos dizer, que é um passo um tanto adorniano ainda que você mantém, né? A ideia da distância crítica, porque você precisa do caráter monádico da obra para operar a distância crítica. Eu reconheço a matriz adorniana nessa jogada, mas também o próprio Adorno ele tinha dificuldade de tratar a questão das artes visuais, né? Então, eu acho que isso vai ser um pepino, talvez Não, então, no terceiro tomo, vamos dizer, né? não, eu quis tirar desse porque eu achei que ia ficar uma coisa muito Frankenstein, sabe? Aí começar a trazer outras artes, embora o Porcelana aparece ao final do livro, né? Quase como um indicativo. Mas eu acho o seguinte: primeiro, bem, nas artes visuais, se a gente admitir o diagnóstico do Greenberg, por exemplo, que vai falar, olha, mas a música ela deu o horizonte de autonomia das artes antes de todas as outras, tá? E de uma certa maneira ela entrou como arte modelo. Isso me justificou começar pela música, né? Tanto que tem momentos que eu uso a discussão do Greenberg, do Fried, né, sobre sobre a maneira como eles entendem a autonomia, a autorreferencialidade. Então, eu queria criticar, né? Então, já tem um pouco esse horizonte. Eu vou, no próximo volume, como ele é sobre os modernismos brasileiros e o modernismo soviético, eu digo os modernismos porque o Brasil tem pelo menos 3, né? O modernismo do projeto de Estado,
né? Como projeto de Estado, a questão da arquitetura nacional, tem o modernismo antropofágico, dos não concretos, e aí você vai ter o modernismo sombrio do integralismo, né? Então, aí as artes visuais elas desempenham um papel muito mais preponderante. Então, nesse deve ser mais ou menos essa caracterização, né? Porque é pelo eixo arquitetura, artes visuais que o modernismo brasileiro se constitui, né? A música ela entra de uma maneira muito secundária aí, né? A não ser a forma canção, né, com o tropicalismo, mas aí tem toda a discussão que o Joel Schwartz ele já tinha feito e do qual eu concordo em 95%, então vai ser muito mais uma integração dentro de um quadro mais amplo, né? E mesmo no caso soviético, são as artes visuais que dão tom, né? Também, mais uma vez, a música ela fica uma posição secundária. Aí tem toda uma questão interessante, por que no modernismo ela não tem essa... Ela não está na linha de frente, digamos, da produção de um povo, né? O que não é o caso no século XIX, né? Não só o Chopin e as poloneses. E você vai ter outras coisas. Eu vou tentar trabalhar um pouco isso, o sistema das minoridades, né? Por exemplo, você pega o Bartók, né? É muito interessante. Por que o Bartók não é um nacionalista, não é um Sibelius ou um Grieg ou qualquer coisa parecida? Porque ele não está em termos de um processo de formação do Estado-nação, a começar porque não tem um Estado. É a música romena, a música búlgara, a música música húngara, certo? E não é dentro da consolidação de um horizonte, digamos, de formação de uma burguesia nacional, é uma outra coisa, é dar voz à minoridade, né? Então, é um elemento, tem um elemento interessante nesse caso, né? Mas eu devo fazer de outra forma. E no caso, no último, a ideia era explorar a produção da indústria cultural também. Algumas coisas tem um elemento que me chama atenção, que são essas experiências momentâneas, que não é exatamente uma luta contra-hegemônica, mas você recupera formas da indústria cultural, então, são totalmente funcionalizadas e tipificadas, mas você impõe a elas um desenvolvimento tal que elas saem da indústria cultural, né? Sei lá, tem o tango e o Piazzolla, né? Tem um aluno, não sei se vocês conheçam, o Fred Lira, ele fez isso com jazz, né? Fez uma coisa muito interessante, Amigo né? pessoal, velho. Então, ele fez um trabalho interessante desse jeito. Lá, o jazz sai da indústria cultural num dado momento. Depois é a questão de saber o que acontece. Mas, de toda forma, é possível fazer essa passagem também, que é uma passagem que o Adorno não tinha pensado, né? É um ponto cego da estética adorniana, né? Você tem essa passagem nos anos 90, com a música eletrônica dos anos 90. Você sai da forma canção, você desenvolve uma série de procedimentos experimentais muito interessantes, muito fortes. Então, eu queria fazer, para tirar um pouco essa ideia de uma dinâmica monolítica da produção da indústria cultural e mostrar que essa potencialidade não está sendo feita mais, né? Por causa, inclusive, de uma certa incapacidade, uma capitulação do processo crítico, né? Que acha que, afinal de contas, você pode conseguir estabelecer um ou dois elementos de mensagens dentro da forma estética mais miserável possível, e isso sendo um ganho político, de uma certa forma, né? Então, gente, estamos chegando aos últimos. Estamos chegando ao fim, né? Temos ainda uns 20 minutos, se tivermos ainda perguntas. Então, se tiver uma pergunta agora. Carol, aquela lista de perguntas, elas todas foram respondidas aqui, né, nas rodas que Porque se abriram? eu tenho a impressão que explicitamente foram, né, em algum sentido, né? Tem uma que não foi exatamente. Você quer fazer? O que eu posso fazer? Não. Indo para outro lado agora, eu acho interessante como que no fundo das discussões sobre gesto, no fundo das discussões sobre subjetividade, no fundo das discussões, eu acho que até
a do próprio Sublime, tem também uma linha de reflexão psicanalítica, né? E eu achei muito interessante porque eu lembro de ter tido uma conversa com você há um tempo atrás sobre os estudos do Liggett. Acho que na ocasião acho que do primeiro concerto que eu cheguei a ver das suas canções, né? Com a Christine como cantora, tudo mais. E eu falei um trabalho que eu fiz para uma disciplina da pós-graduação sobre os estudos do Liggett e falei que achava interessante a análise da questão do gestual, especificamente do arc-en-ciel, Uhum. e, e comparando como dava para ver, não exatamente a estrutura do jazz funcionando, mas dava para ver determinados gestuais de alguns dos pianistas que eram mencionados pelo próprio Liggett no encarte do CD, né? Mas isso foi uma pesquisa muito rasa que eu fiz e de alguma forma essa ideia ela tá na análise do Chopin, né? Como que e eu acho que está aparecendo também uma necessidade de mostrar uma potência revolucionária de um pensamento que vem através do corpo, né? Que é uma potência revolucionária de um pensamento que ele não vem através da verbalidade necessariamente, né? Que é quando o corpo e não da sistematicidade lógica também, ou uma outra lógica que vem via corpo, não vem via é, sei lá, linguagem de notação musical, né? O que me juntando nesse pano de fundo, tem uma coisa específica lá que eu achei na página 94, que fala sobre podemos ler e pelas vias de tal estremecimento, né, falando ainda de estremecimento sensível, podem emergir regimes de recomposição polimórfica da forma, né? E aí essa palavra polimórfica, na verdade, esse preâmbulo da pergunta que eu fiz aqui, acho que foi uma tentativa de entender por que o polimórfica me chamou a atenção. Mas eu associei esse polimórfica com a discussão sobre sexualidade polimórfica no Freud, né? E o que eu achei interessante é que, assim, eu fiquei em dúvida se tem uma diferença entre falar de polimórfico e informe, porque me dá a impressão que o polimórfico ele funciona para pensar, por exemplo, abertura Coriolano, né? Ele funciona para pensar alguma coisa que tem, acho que algo que você chamaria de formas em ruínas, né? De certa forma, formas retalhadas, como se fossem fragmentos de um corpo, meio semelhante ao que seria o objeto do desejo numa sexualidade polimórfica, uma sexualidade que é menos concentrada na síntese do falo, né? Mas talvez tenha um outro tipo de relação com o informe que é mais flácida, uma flacidez maior da forma, onde a gente identifique talvez menos as ruínas, mas identifique mesmo a flacidez dos contornos, e que ela talvez se apresentasse de forma mais homogênea. Eu falo isso porque talvez experiências musicais como a música da Eliane Hadig, várias músicas do Drone no Noise, essas músicas que em geral têm uma sonoridade extensa que vai se desenvolvendo muito lentamente, e talvez isso se aplique também para telas do Rótico, alguma coisa assim, elas não são o mesmo tipo de polimorfia, se esse raciocínio meu tiver correto, né? Você acha que dá para pensar essas duas diferenças de experiência? Não, eu acho interessante essas questões pelo seguinte: primeiro, você está totalmente certo. ah, foi a, foi a leitura dos estudos do Liggett que me fizeram tentar repensar o Chopin, né? Por exemplo, foi a maneira com que o Liggett desenvolve a ideia de conceitos táteis, prazer físico no interior dos estudos, tentando tocar os estudos, que me fez esse jogo no limite. Por exemplo, você falou do arc-en-ciel. Arc-en-ciel tem essa coisa fantástica que é os arpejos rasgados, né? Quer dizer, você faz arpejos de, 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 de mais do que oitavas, faz de nona, décima segunda, quer dizer, você faz todo um jogo
com a mão, que a capacidade de você se perder nisso é enorme, né? Mas é interessante, mas é a figura clássica do arpédio que organiza o sistema, digamos, de acompanhamento no interior da obra, que está lá, mas as duas mãos fazem o arpédio, né? E criando uma defasagem temporal. Então, ou seja, mostrando que você tem um corpo que é um corpo, você está ensinando o corpo a lidar com o seu limite, né? Que é um pouco a ideia do Rosen, né? O Rosen fala, mas o Chopin vai tentar mimetizar as paixões, criando dor no pianista, né? Aí eu ouvi pianista falar, não é verdade, tal, você que toca mal. Eu falei, pô, não deve tocar mal mesmo, porque dói pra caralho quando você vai tentar fazer uma 12ª, não tem como, né? Se você não usar o pedal, né? Mas só para dizer, me parece mesmo que tem um elemento que perpassa, ele vai perpassar toda a história, por exemplo, dos estudos para piano, que é uma coisa que eu estava até escrevendo. E a questão da polimorfia, ela aparece aí da seguinte forma, tem várias formas, declina-se polimorfia de várias formas. Uma clássica, pega os estudos do Debussy, lá, as sonoridades opostas, né? E que você percebe muito claramente, você tem um jogo entre estaticidade e dinâmica na mesma peça, e muitas vezes feitas pela mesma mão, né? Que você tem acho que é o sol sustenido, né? Que ele vai ocupando várias alturas, né? E você tem um desenvolvimento melódico, né? Ou seja, como se você estivesse ocupando, é como se você colocasse essa questão, como é que um corpo habita vários tempos, né? Que é um problema clássico dos estudos para piano. Desde o estudo, tem um estudo do Chopin, que eu tentei analisar dessa forma, um dos 3 estudos póstumos, né? Onde é muito claro, você conta de 2 formas. Eu já tentei tocar, a única maneira que você tem de tocar, você para de contar, né? Porque não tem, você conta uma sextina numa mão, você conta 8 colcheias em outra, e você vai ficar jogando, que é uma coisa de jazz, no fundo. O jazz faz isso muito, né? Então, você já adianta esse tipo de desenvolvimento de uma forma mais ou menos um desequilíbrio no equilíbrio, né? Então, tudo isso mostra, um pouco como a polimorfia ela vai aparecendo nesse corpo expressivo. Porque a coisa interessante toda, eu diria por que a gente é melhor do que a literatura, né? Porque a literatura fica tentando disputar as coisas com as palavras. A gente entendeu de uma maneira por outra que o ponto de partida da expressão é a corporeidade. É a construção da corporeidade. A gente vê a diferença de um intérprete a outro é essa. É como é que ele joga o corpo na expressão, como é que ele consegue, de onde ele consegue organizar o peso dos braços, como é que ele consegue organizar o tempo do toque, tudo isso faz uma diferença. Como é que ele respira, como é que ele mostra a respiração dentro do processo, que é um dado muito interessante. Isso aí teria uma fenomenologia toda a construir. A ideia do que é a expressão como uma potencialidade corporal, não como uma intencionalidade, não como uma disposição intencional da consciência, é uma potencialidade corporal, né? E como isso é um elemento da produção do intérprete, né? Tanto que todos vocês que passaram por conservatório, eu tenho certeza que vocês devem odiar Kramer, Czerny, Clemente, todo esse pessoal. É coisa assim, se eu ouvir esse pessoal na rua, eu mudo de calçada, porque é aquela disciplina que tentaram, que é construir o corpo através da disciplina, só que uma disciplina sem ambiguidade, sem polimorfia. Essa que é a coisa. Ela é completamente unidimensional. Então, aí é claro, ninguém quer ter um específico dessa forma, né? Agora, você lembrou bem que você tem uma declinação das polimorfias, né? Eu até diria, bem, tem uma força da informidade, que é um pouco a desagregação bruta, né, quando ela aparece como elemento importante dentro do processo de configuração, só que essa negação nunca é absoluta. Ela sempre tem no seu bojo uma polimorfia que pode aparecer, né? Bem, são categorias psicanalíticas, é verdade. Eu quis não colocá-las de frente, porque normalmente todos os estudos psicanalíticos sobre arte eles são medonhos.
Eu imagino que não deva ter nenhum psicanalista aqui, então isso me permite falar isso, eu não poderia falar em outros lugares. São medonhos, porque são trabalhos hermenêuticos, da pior maneira, você começa a fazer interpretação, você não consegue fazer análise de forma e tudo isso. Então, eu quis dar um passo para trás e deixá-los só pressupostos, assim. Eu teria como falar, por exemplo, na hora que o Christopher Menck fala sobre a estética da força, é claro que tem uma questão sobre a pulsão que está aí, que acho que isso que ele não vê, então isso que faz com que ele não consiga pensar a relação entre força e imaginação, então, né, seria a dinâmica pulsão-fantasia, mas se eu colocasse isso, bem, primeiro ninguém ia entender, segundo ia aparecer os psicanalistas que iam achar que iam estar entendendo, e aí ia ser pior ainda, então achei melhor dar um passo para trás, né? Ok? Bem, mais alguma questão, gente? Eu ia sugerir, então, que você fizesse suas considerações finais, Vladimir. Se quiser falar alguma coisa que estiver faltando, que você gostaria de ter Não, falado, que gostaria que tivesse figurado na conversa, agora é o momento. não, só agradeço muito a leitura atenta de todos vocês. Para mim é uma grande felicidade. A gente escreve livros exatamente para isso, né? A generosidade de vocês estar aqui comigo discutindo essas questões. E são questões muito importantes para mim. Isso vai me ajudar, como é um trabalho em curso, né? Vai me ajudar a pensar melhor e poder realizar isso a contento. Só uma questãozinha, qual é a previsão de saída do 2 e do 3 aí? Então, eu acho que até o final do ano, começo do ano que vem, o segundo deve estar saindo. Eu já tenho uma estrutura montada. O Brasil precisa ajudar, né? Sim. Porque assim, eu tive que sair do Brasil para conseguir escrever esse livro. Você vai sendo pego pelas questões do dia a dia e acaba não conseguindo fazer nada. Mas eu já tenho mais ou menos a coisa montada na cabeça, né? Agora só falta mesmo desenvolver um pouco melhor, principalmente a parte brasileira, né? Então, vou fazendo uma pesquisa de arquivo com algumas coisas mais vinculadas a. Eu tenho que respirar fundo para fazer uma pesquisa do integralismo. Então, tô adiante. Imagino. Tem Porque eu que. tinha aquele projeto, né? Eu ia responder os seus 3 livros, mas eu não vou ficar esperando 3 anos para responder os 3 livros. Então, eu vou responder Não, vai demorar uns 3 anos aí. Se puder eu vou responder responder a cada dando um. aos Então, isso me poucos, interessa diretamente, né? legal, maravilha. Ok. Bom, Então é gente, isso, muito eu acho. obrigado. Obrigado por ter vindo, Vladimir, foi ótimo. A gente sobe isso no YouTube em breve, para demais pessoas poderem curtir. É isso. Tá. Extremamente grato aí por vocês. Grande abraço. Obrigado. Obrigado.